Bom dia, irmãos e irmãs do meu canal. Meu nome é Paulo Narim, escritor aqui em Londrina. Mais uma vez venho aqui para conversar um pouco com vocês a respeito da palavra de Deus. Hoje a respeito da igreja, irmãos. Dizendo a vocês, começando esse discurso litúrgico, dizendo para vocês que a igreja não salva ninguém, irmãos e irmãs. A igreja é bom para você morar, ouvir a palavra, estar em comunhão com os irmãos. Porque Jesus disse que quando tiver 3 ou mais em seu nome, ali ele estaria. Mas a igreja, irmãos, em si, não salva ninguém, se não houver transformação da nossa parte. E a transformação vem a partir de Jesus, irmãos, do seu chamado. Ninguém vem até a Deus porque quer ser cristão, irmãos. Ninguém busca o bem, não justo sequer na face da terra, como diz a Deus. Só Deus é digno de toda honra, glória e louvor. Por isso nós temos, irmãos, que saber primeiramente que nós somos humanos, falhos e pecadores, irmãos. Nós precisamos de admitir nossa fraqueza e nossa dependência total de Deus e de Jesus, para que haja essa conversão, como Paulo diz em uma das suas cartas, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos abandonar esse velho homem, irmãos, mas isso vem de maneira gradual, irmãos, não vem de uma vez. É um processo diário de transformação. E a conversão, irmãos, é fruto da fé, do arrependimento e da obediência constante a Deus. Mas nunca deixando de saber que nós somos humanos, irmãos. Que nós somos falhos e Deus reconhece os nossos limites, não nos imputa esses pecados, irmãos. Nós temos que saber que, como diz Isaías em 29:13, muitos me honram com seus lábios, mas seu coração se aparta de mim. E dão lado a falsas filosofias e doutrinas de homens, irmãos. Por isso nós temos que atentar à palavra de Deus. Saber primeiramente que nós dependemos de Deus. Mesmo aqueles que não creem, não querem de forma alguma aceitar essa submissão, nós estamos sob a potente mão de Deus, irmãos. Eu ouço muita gente falar, irmãos, que Deus é um Deus impotente, que não faz nada por nós na face da terra, que há tantas guerras, tantas perdas, irmãos, tantas mortes. E muitas pessoas culpam Deus por isso, jogam essa responsabilidade em cima de Deus, responsabilidade que é nossa, irmãos, porque nós criamos todo esse caos desde o começo do mundo. Deus não tem nada a ver com isso, irmãos, com toda a guerra, destruição, com toda a ganância do homem por poder e dinheiro, irmãos. Isso é coisa do homem. Tudo que está acontecendo no mundo é fruto da ganância do homem, irmãos. Porque é fácil, irmãos, a gente responsabilizar Deus por tudo que acontece no mundo, por todas as desgraças, por todos os infortúnios, por todas as perdas, guerras que nós sofremos nesse mundo, por todas as doenças acometidas nesse mundo. Mas ninguém responsabiliza a Deus, irmãos, pelo sucesso, pela sua saúde, pela sua saúde plena diante da face de Deus. Ninguém se lembra de Deus quando está no melhor, irmãos. Mas quando algo acontece, por mínimo que seja, Deus já é o culpado de tudo, irmãos. E nós temos que saber que Deus não tem nada a ver com esse mundo, irmãos. Ele ainda detém o poder, a força. Tudo acontece pela permissão dele, irmãos. Mas a responsabilidade é nossa. Nós habitamos o mundo que Deus fez com tanto zelo, com tanto amor, para que nós o glorificássemos, para que nós o louvássemos,
de coração, irmãos, com toda a nossa alma. Mas nós jogamos tudo fora, irmãos, por conta da ganância, por conta do nosso egoísmo, irmãos. Vamos atentar para a palavra de Deus, irmãos. Ser cumpridores da palavra, não apenas ouvintes, como diz Tiago 1:22, da palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, nos arrependermos mesmo de todo o coração, de toda a nossa alma. Nós precisamos dobrar os joelhos diante da presença de Deus, irmãos, para que nós possamos obter a sua misericórdia e os seus favores. Porque até para orar, irmãos, nós temos que orar de forma correta. Temos que nos apresentar diante de Deus de forma correta, irmãos. Porque não se chega diante do dono do universo, diante do Rei dos céus, Jesus Cristo, de qualquer forma, irmãos. Não se chega diante de Deus de qualquer forma. Não se fala com Deus de qualquer forma. Nós temos que ter reverência e respeito. É esse temor que Deus quer de nós. Que o princípio de tudo, irmãos, é sabermos que nós somos humanos, que nós somos falhos e pecadores, mas que se nós dobrarmos os nossos joelhos diante da presença de Deus, Ele ouve nossas orações e recorre a nosso favor. Mas temos que dobrar os joelhos, irmãos. Muita gente aí orando em pé, de olhos abertos, irmãos. Não tem comunhão nenhuma com Deus. Nós temos que ter respeito, admiração por Deus. Nós temos que não só ler as Escrituras, irmãos, mas sabermos entender as Escrituras, pedir a Deus a revelação da palavra, porque tudo é revelação da sua palavra. Vamos deixar de lado, irmãos, o nosso eu e vamos seguir firmemente com Deus e com Jesus. Como eu disse aos irmãos, é um processo diário de transformação. Ninguém, irmãos, muda o seu comportamento do dia para a noite. Irmãos, ninguém vem a Deus porque simplesmente decidiu servir a Jesus. Porque a palavra de Deus é bem enfática, irmãos, quando Jesus diz nos seus evangelhos: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos guardar essa palavra, irmãos, e saber que nós temos que ser mais sábios na servidão a Deus. E nós temos, irmãos, que aprender, acima de tudo, a entender a palavra. Não só ler a Bíblia, irmãos, mas entender o que de fato está escrito nela. Medite nisso, irmãos. Medite nisso. Não existe santidade, não existe perfeição. Nós nunca, irmãos, vamos ser santos. Nem os irmãos e irmãs do passado eram santos, irmãos. E Deus operava milagres através deles. Através da soma de Pedro, Deus fazia curas e libertações. Através de um pedaço das vestes de Paulo, Deus fazia milagres, irmãos. Mas Deus, irmãos, Ele usava os seus servos como instrumento da tua vontade. Então, que nós possamos ser instrumentos da vontade de Deus na face da terra. E sabermos que nós jamais seremos perfeitos nesse mundo, nesse corpo corruptível, cheio de tanta maldade, irmãos. Cheio de pensamentos impuros. A partir dos momentos que nós entendermos essa dependência de Deus, irmãos, que nós necessitamos de Deus na nossa vida, aí nós vamos entender o real propósito de Deus para nós. Deus abençoe todos vocês.